Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu me chamo Franciele, sou uma das líderes do Ministério Restaurando a Aliança e estou aqui para contar o meu testemunho de restauração de casamento. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Senhor pelos seus feitos, quero render graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre. E quando o Senhor ele tem uma promessa, Ele cumpre nas nossas vidas, independendo do espaço de tempo, independentemente, passar 1, 2, 3 anos, não importa o tempo. O Senhor ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas, porque Deus faz. O Senhor ele faz. E o meu deserto, queridos irmãos e irmãs, começou no ano de 2022, o ano passado, aliás, né? E tudo começou no mês de abril, quase terminando o mês de abril. E ali, irmãos, o Senhor ele já havia me dado sinais de que alguma coisa estava acontecendo, de que algo errado estava acontecendo no meu casamento. Porém, eu não estava com meus ouvidos apurados, não estava com a minha vida espiritual bem. Eu era uma pessoa que assim, deixava as coisas assim tudo para depois e que estava deixando de lado as coisas de Deus, tirando Deus do centro do meu coração e fazia a obra por fazer. Meu esposo e eu dirigíamos uma congregação na qual o nosso pastor ele confiou nas nossas mãos. E aí, antes de nós dirigirmos essa congregação, o Senhor nos deu um ministério de casais, para cuidar de casais. E, irmãos, no início do meu casamento era muito difícil. As coisas eram muito difíceis porque meu esposo, o gênio dele era muito complicado e eu também passava batido. Mas aí quando a gente encontrou o curso Casados para Sempre, nós fomos nos aperfeiçoando como marido e mulher. E chegou um determinado tempo que nós começamos a obra, né, com casais. E aí começou a luta espiritualmente falando. Depois de um tempo que nós ficamos, se eu não me engano, uns 2 anos na direção de Ministério de Casais, na nossa igreja, no qual nós fomos vice-líderes e depois nos tornamos líderes. E aí, irmãos, nós não colocávamos praticamente nada em prática do que a gente aprendeu no nosso curso. Era tudo, assim, tudo superficial, né, na verdade. Não era aquele tratamento profundo, né, que a gente levava a sério. E aí, irmãos, o que acontece? Acontece que quando a gente não leva as coisas do Senhor a sério, quando a gente não leva o ministério a sério, o inimigo começa a achar brechas. E aí nós passamos por muitas lutas e por fim a gente desistiu do ministério de casais. E aí nós ficamos à frente só da obra mesmo. E aí com o tempo nós fomos fazendo a obra do Senhor com muita intensidade, com muito zelo, com muito carinho, porque
quando a gente pega algo para fazer, irmãos, nós somos assim, eu e meu esposo, nós somos assim. A gente pega para fazer com muito zelo. Só que, porém, não estava do jeito que o Senhor estava agradando. Não estava tanto com zelo assim. E aí, irmãos, nós íamos fazer o culto e tudo. E o Senhor, Ele me alertando que sempre estava tendo alguma coisa de errado. E eu simplesmente não estava dando ouvido ao que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. E aí, irmãos, de repente, eu comecei a baixar minha guarda na oração. Comecei a baixar minha guarda no jejum, no propósito. E comecei a dar brecha, né? Fui abrindo as brechas, porque a esposa, ela tem que orar pelo esposo, porque a mulher, ela edifica o esposo na oração, no jejum. E aí eu comecei a deixar de lado a minha vida com Deus, comecei a deixar de lado a minha vida de oração, comecei a deixar de lado minha vida de jejum com o Senhor. E aí eu comecei a desanimar da obra, eu comecei a ir, a fazer por fazer, e o Senhor não estava se agradando de nada daquilo. E daí meu esposo, ele começou a desanimar também, começou a enfraquecer na fé, espiritualmente, e eu também fui ficando fraca juntamente com ele. Foi quando, no dia 28 de abril, se eu não me engano a data, porque eu não estou lembrando com exatidão a data, quando foi no dia 28 de abril, ele falou que nós iríamos sair do ministério que nós estávamos. E eu achei aquilo meio estranho, porém eu não questionei nada. E aí ele pegou, nós conversamos com o nosso pastor, falamos que ia nos desligar, né, do ministério que nós estávamos, para ir para outro ministério. E aí, irmãos, mal sabia eu, queridos irmãos e irmãs, que eu já estava no meu deserto. Na verdade, eu não sabia nem o que era deserto. Eu não sabia nem o que era deserto. E aí, irmãos, naquela luta constante, eu insistindo, falta de sabedoria com meu esposo, eu não tendo muita paciência mais, porque uma hora ele estava firme, outra hora ele não estava firme. E aí eu estava sem paciência, porque eu não estava orando, não estava buscando o Senhor direito. E quando foi no finalzinho de abril, bem no finalzinho de abril, ele falou que precisaria conversar comigo. Eu falei, tá. Cheguei do trabalho e aí nós fomos conversar. Quando nós conversamos, ele falou que iria separar, porque não estava dando mais, porque ele queria a liberdade dele, porque ele queria viver a vida dele, e etc, né? Como todos falam. Falou que não me amava mais e que queria viver a vida dele. Tá. Quando ele me falou, eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei tão em estado de choque, mas tão em estado de choque, que eu não conseguia nem falar com ele direito. Mal conseguia falar com ele, porque eu não tive reação. Para falar, para agir, eu não tive reação. E aí, eu não questionei, eu ainda tentei, né, mais um pouco, falar, vamos ficar mais um pouco. E eu ainda proporcionei, falei assim, você vive a sua vida e a gente continua junto. Olha só, né, como que é a dependência emocional. E aí eu fui pro meu quarto, eu peguei, troquei de roupa, saí, tava no tempo de chuva. Troquei de roupa assim mesmo, saí e fui dar uma volta para esclarecer minha cabeça, para me pôr minha cabeça em ordem, mas só que eu tava tão atordoada, que eu comecei a cantar, mas mesmo assim eu falei assim, quer saber, eu não vou cantar não, eu vou chorar, né, e tudo, porque eu não tava acreditando naquilo que estava acontecendo.
E aí, irmãos, quando foi, passaram-se 3 semanas, mais ou menos, quando foi na semana que nós iríamos completar 8 anos de casados, aí eu mudei para o local onde começou o meu deserto. Eu mudei de casa. E aí foi um processo muito doloroso, foi um processo muito doído, foi um processo muito árduo, porque eu fiquei sem chão, eu me sentia culpada por tudo que aconteceu. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu comecei o deserto financeiramente, porque a gente havia feito um empréstimo, porque quando a gente está casado, né, a gente tem que comprar coisas para casa, né? E aí a gente teve que fazer alguns empréstimos e tal. E esses empréstimos descontam diretamente, né, na minha conta bancária, né, que é minha conta salário. E aí eu fiquei passando aquele aperto financeiramente falando, durante uns 3 meses. Durante os 3 meses eu passei um aperto financeiro e eu fiquei lá no chão mesmo. E aí, irmãos, assim foi passando uns 3 meses mais ou menos, e eu ainda estava no meu estado, assim, bem crítico. Emagreci muito mesmo, porque o deserto ele faz a gente emagrecer muito, mexe com o nosso psicológico, tá mais para nós que somos mulheres, mexe com o nosso psicológico, mas enfim. E aí, quando de repente eu fui buscando, né, pela internet, a respeito de como restaurar o casamento. Irmãos, no início, assim, eu estava muito perdida, muito confusa, não sabia, mais ou menos, mas o Senhor, Ele já havia falado desde o início, desde a primeira semana que a gente se separou, que Ele iria voltar. Só que eu estava tão atordoada, eu estava tão, assim, impactada com tudo que estava acontecendo, que eu não estava dando muito ouvido, porque eu falava assim, meu Deus, agora vai ser difícil, vai demorar muito, que não sei o quê. E não estava acreditando, né, naquilo que o Senhor havia me falado. Até que eu encontrei um canal que se chama Relacionamento Maduro, né? E aí eu fui orando juntamente com ele por um tempo. Aí depois eu fui desanimando, fiquei perdida. E aí eu fui acompanhando alguns canais, né, no YouTube. E também fui desanimando, porque parecia assim que nada fluía na minha vida. Até que eu creio assim, eu sempre falo que foi a mão de Deus, foi a mão do Senhor que me direcionou. Eu passando no meu status, eu encontrei assim, um anúncio sobre o ministério, que na época era reposicionando mulheres, que hoje é restaurando alianças. E aí eu encontrei no WhatsApp, pelo status, o ministério é Restaurando Alianças, que era reposicionando mulheres. E aí eu peguei e fui, me interessei por esse nome, falei, reposicionando mulheres, vamos ver, né? Eu falei, vamos ver. E aí eu escutei a primeira oração, se eu não me engano. E aí eu fui escutando, eu gostei. E aí comecei a seguir o ministério, né? Restaurando Alianças, que hoje é o nome atual. E aí comecei a seguir, fazer as campanhas, né, que as irmãs faziam. Não conhecia ninguém, não conhecia o grupo do WhatsApp, até que eu entrei em contato com a irmã Ive, né? Aí eu falei, eu tenho interesse de participar do grupo, como que eu faço? Aí ela me explicou direitinho. Ela falou assim que iria me conduzir para a irmã Nanda, né, para a irmã Fernanda.
E assim foi. Ela me conduziu. Eu entrei no ministério muito desanimada, muito ferida. E aí as irmãs me acolheram com muito amor, com muito carinho. A missionária Carol me acolheu muito. E aí, irmãos, eu comecei minha jornada. Eu comecei a aprender com elas como me posicionar, como me comportar no período do deserto. E fui aprendendo as etapas, as fases. E aí, muitas das vezes eu quis sair do ministério, do grupo do WhatsApp, e eu não conseguia. Tinha algo que me impulsionava a ficar no grupo. Porque antes de eu conhecer o ministério, Restaurando Alianças, eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que a minha. E aí, irmãos, semanas depois, eu encontrei o ministério Restaurando Alianças. E aí, eu falei, isso não tá dando certo, eu queria sair do grupo. Até que com 4 meses que eu estava no deserto, a missionária Carol me chamou para ser conselheira do ministério. Eu com 5 para 6 meses, na verdade, perdão. A missionária Carol me deu o convite para mim ser conselheira do ministério. E eu peguei e falei assim, eu pensei comigo mesmo, falei, eu vou ser conselheira do ministério? O meu casamento nem foi restaurado, eu vou aconselhar quem? Quem que eu vou aconselhar? Meu Deus, meu casamento nem foi restaurado, por quê? Porque eu achava que podia ser conselheira, líderes, só quem havia o casamento sido restaurado por completo. E aí ela me convidou. E eu falei com ela, missionária, eu posso te dar resposta mais tarde? Tá. Ela falou, sim, minha irmã, não tem problema, pode me dar a resposta mais tarde. E aí eu falei com Deus, falei, não, eu não quero não, Senhor, porque eu fui fazendo um monte de questionamento, fui colocando um monte de empecilhos diante do Senhor. Até que o Espírito Santo me lembrou, lá no banheiro onde eu trabalho, falando assim, você não queria ajudar as pessoas que estão na mesma situação que você? Então, lembra que você falou? E aí eu peguei e falei, meu Deus, é verdade, eu falei isso. E assumi esse compromisso. E aí, irmãos, o Senhor, Ele foi me moldando. O Senhor foi me moldando, o Senhor foi me mostrando aonde foi que eu errei, os meus erros. E o Senhor, Ele foi pontuando. Foi difícil, irmãos, aceitar. Foi difícil aceitar os meus erros, porque o ser humano, ele é orgulhoso. Não tem como. O ser humano, ele é orgulhoso. Então, foi aí que o Espírito Santo foi me mostrando que eu também tinha errado. Que eu tive a parcela de culpa nessa história, nessa situação. E por fim, eu peguei, eu aceitei, eu falei, não, realmente, eu errei também, a culpa também foi minha, eu deixei de orar pelo meu esposo, eu deixei de edificar o meu lar, e por isso eu estou onde eu estou. E aí, irmãos, o Senhor, Ele foi me ensinando muito, o Senhor foi me amadurecendo muito durante essa trajetória do meu deserto. E quando quando deu uns 7 meses que eu estava no deserto, o meu esposo, ele começou a conversar comigo novamente, porque assim, irmãos, a gente nunca perdeu o contato um com o outro, na verdade. Ele sempre me perguntava como estava a minha vida financeira, ele sempre preocupava, sabe? E eu muito seca, porque eu estava ferida e tudo, tratava ele muito assim seco, falava, não, tá tudo bem e tudo, e só isso. Mas aí o Senhor foi tratando comigo, Ele começou a se aproximar de mim novamente, começou a se aproximar, começou a ver meus status. E aí, irmãos, dali em diante o Senhor começou a completar a obra. E aí eu comecei a aprender a orar de forma correta. Aprendi a orar de forma exata daquilo que o Senhor, Ele estava realmente querendo com que eu orasse. Eu aprendi a orar assim. E
orando para o Senhor completar a obra na vida dele, fazer a obra no coração dele. E aí eu aprendi que com as irmãs, né, do ministério, que ele estava opresso, né, pelo inimigo, e que libertação ela requer tempo. E aí, irmãos, eu fui entendendo o propósito. E aí nós começamos a nos aproximar novamente. O Senhor foi nos aproximando, até que um dia, né, a irmã Sandra, uma das nossas coordenadoras do ministério, ela me convidou, né, para ministrar. Ela me convidou para ministrar e ela pegou, falou assim: irmã, tem um tema para você. Aí eu falei, amém. Ela me passou o tema. E aí eu peguei, quando eu li o tema, eu falei, meu Deus, é forte, é muito forte. E aí, irmãos, dali em diante, nós começamos a nos aproximar mais e mais e mais, eu e meu esposo. Até que um dia, a gente conversando, ele pegou, me falou algo que para mim foi muito difícil mesmo saber. Mas aí, irmãos, que entra a sabedoria. É aí que o Senhor ele nos testa para ver que se nós estamos sendo sábios mesmo, se nós amadurecemos mesmos, ou se nós estamos ainda sendo as velhas criaturas, né, homens e mulheres. E aí, quando ele me falou esse algo, eu fiquei muito pensativa, e depois eu retornei novamente com a mensagem e disse para ele: você está perdoado, em nome de Jesus, receba o meu perdão, receba o meu amor, receba o meu carinho, o meu amor não mudou, nada mudou. E fui falando com ele, fui afirmando, irmãos, e de repente o Senhor começou a mover. E aí eu fui ver, eu falei, meu Deus, eu amadureci. Porque se o meu esposo tivesse me confessado isso quando a gente tivesse casado, quando a gente tivesse casados ainda, eu não teria essa maturidade. Eu não teria essa maturidade para suportar. Então, eu tive que passar por esse processo todo de deserto. O meu deserto durou 11 meses. E eu tive que passar por isso tudo para me amadurecer mais. Porque às vezes a gente pensa que nós somos maduros o suficientes, mas na verdade nós não somos. Nós precisamos de um tratamento do Senhor. E aí, irmãos, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, o Senhor, Ele foi respondendo as minhas orações. O Senhor, Ele foi movendo o impossível na minha vida. Eu sempre falo no grupo que Deus Ele faz. Independente das circunstâncias, independente da situação, Deus faz acontecer. Aconteceu na minha vida e vai acontecer na vida dos irmãos e das irmãs também. Então eu quero dizer para vocês que Deus ele continua fazendo o impossível. Eu quero dizer para vocês que o Senhor ele continua movendo as águas, que o nosso Deus ele é Deus de já, e Deus ele tem pressa em cumprir suas promessas nas nossas vidas. Só que o período do deserto, ele não é fácil. E aí, irmãos, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, o Senhor ele restaurou meu casamento. Quando foi o tempo atrás, nós conversamos bastante, eu e meu esposo, e ele falou, vamos marcar a data do nosso casamento, porque nós separamos no papel, né? Então a gente tem que casar novamente no civil. E irmãos, e assim o Senhor ele fez, e para a honra e a glória do nome do Senhor, eu vou casar novamente. E o Senhor ele restaurou nos mínimos detalhes tudo aquilo que eu pedi ao Senhor, o Senhor ele fez.
Ele está fazendo, né? Porque o Senhor, Ele é poderoso para concluir a obra que Ele fez. Então, eu quero te dizer nessa hora que o Senhor, Ele é Deus de detalhes. Deus, Ele é Deus de detalhes. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, o Senhor, Ele faz muito além. E aí eu comecei a intensificar o meu jejum, os meus propósitos, a oração da madrugada, as campanhas, né, do Restaurando Alianças. Eu fui intensificando o jejum. E aí teve uma vez que eu fiz o jejum da hora que eu levantei, né, no caso eu levanto 6 horas, 6 e pouco, até as 3 horas da tarde. Por quê? Porque eu sabia que era batalha espiritual. Então ali o Senhor foi quebrando as cadeias, o Senhor foi quebrando as algemas, o Senhor foi quebrando os impedimentos. Então, irmãos, para a honra e a glória do nome do Senhor, hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho, para falar para vocês que Deus, Ele faz acontecer. Que aos nossos olhos a gente pensa que não vai demorar muito. Eu pensava que ia demorar muito. Mas o Senhor, Ele tem pressa em fazer a obra. O Senhor, Ele é Deus de família. Deus, Ele é Deus de família. Por isso que o Senhor, Ele nos aprimora primeiro para depois nos dar aquilo que nós desejamos, que é a nossa família. Primeiro a restauração vai acontecer em nós, para depois a do nosso casamento vir consequentemente. Então quero dizer, irmãos e irmãs, não desistam de orar. O deserto é árduo. Às vezes o Senhor, Ele permite intensificar o deserto em nossa vida, sim. Depois, irmãos, que o Senhor me moldou, que o Senhor me mostrou que Ele não estava sendo o centro do meu coração, mas sim o meu esposo. Irmãos, eu passei a adorar o Senhor mesmo não querendo. Eu comecei a adorar o Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu não vou, nesse período eu não vou querer louvar, eu quero ficar quietinha. Mas acontece que Deus, Ele tem um propósito no nosso deserto. E nesse tempo que eu estava no deserto, eu não parei um minuto. Quanto mais eu queria parar, mais convite chegava para me louvar, para me ministrar. E eu aceitava. Eu aceitava porque eu entendi que era Deus fazendo isso na minha vida. Então, irmãos, eu peço a vocês, não desistam das suas famílias. Não desistam dos seus esposos, das suas esposas, porque há um tempo determinado para o Senhor. Há um tempo determinado para Deus. E Deus, Ele vai fazer acontecer. Deus está trabalhando. Mas só que quando a restauração chegar na sua vida, não baixa a guarda da oração. É muito importante. É muito importante você não baixar a guarda da oração. Porque o inimigo, ele vai tentar a todo momento, a todo custo. Ele não vai desistir de tentar. Então não baixa a sua guarda na oração. Não baixa a sua guarda no jejum. Porque tudo é espiritual. E é interessante, irmãos, que quando 2 semanas antes, né, que eu tô lembrando aqui, porque foi acontecendo muitas coisas, mas muitas eu não lembro mais. Interessante que quando eu vim para cá, antes de nós nos separarmos, né, eu e meu esposo, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que veio uma tempestade assim na minha vida muito grande, que destruiu tudo. E eu fiquei firme. Só eu que eu prevaleci. Aí eu fiquei aquele sonho na minha cabeça, eu falei, meu Deus, sonhar com tempestade não é bom. E aí, irmãos, passando 2 semanas antes, o Senhor me permitiu, eu ouvi o inimigo ele rindo da minha cara. E aí, quando foi 1 semana depois, aconteceu a minha separação. Mas hoje, eu vim aqui afirmar a vocês que Deus, Ele faz. Que o Senhor, Ele é Deus de restauração. Deus, Ele tem uma restauração pessoal para a sua vida. Porque quando nós entramos no deserto, nós aprendemos no ministério, Restaurando Aliança, que a restauração começa em nós primeiro, de dentro para fora. Porque não adianta nada o Senhor restaurar primeiro o nosso casamento, sendo que nós não fomos transformados e nem mudados ainda. Então,
para concluir, eu quero dizer para vocês: continua na brecha da oração, continua buscando em tempo, em fora de tempo, a todo momento, a todo custo, continua buscando, porque o Senhor, Ele já está fazendo, o Senhor, Ele está movendo o sobrenatural nos mínimos detalhes da sua vida, da sua trajetória. Então, confia no agir de Deus. Confia no trabalhar do Senhor, porque mesmo que nós não vemos, mesmo que às vezes as circunstâncias digam que não, Deus, Ele está fazendo. Ele faz mesmo quando eu não vejo, Ele faz mesmo quando eu não sinto. O Senhor, Ele está trabalhando. E só para fechar, eu já estava me esquecendo. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você receber tudo aquilo que o nosso ministério ele tem para proporcionar a você. Na tela tem os números de contato, no qual você pode estar entrando nos grupos de WhatsApp. Tem o número de contato das missionárias e o número de contato da coordenadora geral. Amém? Que Deus te abençoe. Fica firme, porque o braço do Senhor, o braço forte do Senhor, Ele opera o impossível. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.